Sejam bem-vindos ao nosso encontro do Comunicação Visual Lucrativa. Eu sou Josué Belotti, especialista em marketing e dono da Cactus Comunicação Visual. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como eu abandonei uma empresa trabalhando como CLT, carteira assinada, e comecei a empreender no segmento de comunicação visual com muito investimento em maquinário. Eu vou primeiro explicar para vocês o que esse significado, como é que foi a minha vida no CLT. E às vezes a gente fica assim, poxa, eu não vou empreender, não tenho o momento certo. Como é que é essa transição de sair de uma empresa, né, que você tem ali todo dia 5, todo quinto dia útil do mês, você tem o seu salário bonitinho caindo lá na sua conta, na maioria das vezes. Chega no final do ano, você tem férias, né, ou 13º. No meu caso, eu era professor universitário, então era uma maravilha, porque chegava no final do ano, eu ganhava férias e ainda ganhava o 13º, né? E aí, como é que eu largo isso tudo? Em que momento eu tomei essa decisão de largar isso tudo para tornar um empresário no segmento de comunicação visual? Primeiro que quando eu penso da minha vida, quando eu era funcionário, e eu era diretor de uma empresa de educação superior, e a minha rotina nunca foi fácil. Eu trabalhava muito, como todo mundo, como muita gente, quem gosta de trabalhar, né? Trabalhava muito. Eu não tinha aquele horário de entrar às 8 da manhã numa empresa e sair às 18h30, como muita gente faz. Eu não ia para casa e esquecia o meu serviço, porque eu tinha muitas responsabilidades. Eu não tinha uma vida de flexibilidade. Então eu trabalhava de manhã no administrativo, à noite eu dava aula e muitas vezes eu tinha que ir no final de semana na empresa. Então essa era a minha realidade de CLT. E a gente às vezes fala assim, poxa, CLT é tudo muito certinho, eu vou chegar no meu horário, eu vou sair no meu horário, o meu salário vai bater lá na minha conta e tá tudo certo. Mas não é essa a vida. Em dado momento da minha vida, eu atuando no segmento de marketing, como diretor dessa instituição, eu percebi que eu precisava de mais, eu queria transformar minha vida, eu queria sair da teoria ali de professor, de sala de aula também, falava muito sobre administração, falava muito sobre marketing, mas eu queria realmente botar na prática tudo aquilo que eu ensinava. E eu queria aprender mais. Eu sempre tive essa necessidade, esse desejo. Eu sempre quis aprender mais. Eu queria transformar minha vida. Quando eu era CLT, eu chegava em casa estressado. Eu não tinha tempo para o meu filho. Muitas vezes eu não tinha tempo para minha esposa. Porque eu sempre estava ocupado com alguma atividade da empresa. E em dado momento eu resolvi, né, diversas outras questões, mas em algum momento eu resolvi, e eu me lembro como se fosse hoje, eu estava na colação de grau de uma turma que eu coordenava, de marketing, ali na bancada, com a Beca, e eu olhava todo aquele cenário à minha frente, e ali eu falei, eu preciso mudar de vida, eu quero mudar de vida. Era um início de ano, porque era uma colação de grau, eu me lembro muito bem disso, era o início de ano, e eu olhava ali os meus alunos e pensava, eu estou ensinando a eles a atuarem no mercado, mas eu preciso aprender novas coisas. E ali eu tomei uma decisão muito difícil. Abandonar a estabilidade de uma carteira de trabalho, e é interessante que hoje, até para construir esse conteúdo, eu falei, vou pegar minha carteira de trabalho. Eu nem sei onde está minha carteira de trabalho. Eu não vejo a minha carteira de trabalho desde essa época que eu falei, eu vou mudar minha vida. E para a gente mudar de vida, para a gente transformar, a gente precisa só de uma coisa, do querer. A gente precisa é agora. Não existe um momento certo. Não existe um momento ideal. Você sempre vai buscar o momento ideal, mas não existe esse momento ideal. A gente sempre fica naquela do e se?
e se der certo? E se der errado? Mas eu fui. E eu falei, é agora. Então, eu resolvi sair dessa estabilidade para investir no mercado de comunicação visual. Tinha muito a ver com o meu segmento também, eu conhecia um pouco, e eu mergulhei de cabeça. E eu fui aprender. E eu comecei como? Recebi minha rescisão, tinha um dinheiro guardado e falei, agora eu vou ser empresário. E aí eu comecei, né, a investir. Aluguei uma empresa, né, uma loja, tinha um sócio na época e falamos, pô, vamos comprar uma plotter. Primeira coisa, acho que é o sonho de todo cara que vai mexer com comunicação visual, que vai mexer com gráfica, vou comprar uma plotter. E no início dos primeiros anos eu comprei uma plotter, comprei uma máquina de recorte eletrônico, uma plotter de recorte eletrônico. Queria comprar uma router, mas ainda não dava. Logo depois, 6 meses depois, eu fui lá e comprei uma router. Contratei 1, 2, 3, 4, 5, 10 funcionários, computador para tudo que era lado. E eu fiz um alto investimento. Eu comecei da forma errada. Por quê? Porque eu saí da CLT. Eu queria algo novo, mas eu não sabia como começar. E mesmo eu sendo professor universitário, estudado, plano de negócio, toda essa etapa, a gente fica cego. Por quê? Porque a gente se deixa levar pelo momento. Então existe um formato correto. Mesmo sabendo do plano de negócios, mesmo sabendo do investimento, mesmo sabendo das etapas que eu precisava avançar para investir na comunicação visual, eu comecei do jeito errado. Eu perdi muito tempo do jeito errado. Eu não me arrependo. A melhor coisa que eu fiz foi sair do CLT. Hoje eu tenho tempo. Hoje eu consigo ir no futebol do meu filho. Hoje eu consigo viajar quando eu preciso. Preciso trabalhar. Trabalho bastante porque eu gosto de trabalhar bastante. Mas eu tenho flexibilidade. Eu consigo organizar a minha vida de acordo com a minha necessidade. Eu não me tornei escravo da minha empresa. Mas isso levou um tempo. E esse tempo que levou, eu fui aprendendo a trabalhar no segmento de comunicação visual. Mas toda essa caminhada, ela teve um porquê, ela teve um sentido. Desde o momento que eu resolvi largar a CLT, até o momento que eu aprendi a organizar a minha vida. E eu peguei toda essa informação ao longo desses anos e eu transformei essa informação num método de sucesso. E esse método eu quero compartilhar com mais pessoas para que as pessoas possam tomar essa decisão segura, sem a necessidade de sair da sua empresa, de largar o CLT, gastar dinheiro desnecessário para começar a empreender. Então esse método que eu aprendi, eu desenvolvi, experiência minha própria, que eu aprendi com outras pessoas, que eu errei, que eu tive que acertar, eu quero compartilhar todo esse conhecimento que eu tive ao longo desses anos com você, para que você possa, junto comigo, aprender a investir, a empreender no segmento de comunicação visual, mas que você não tenha que passar por todas as etapas ruins que eu passei. Eu vou te mostrar o caminho de como você atingir o sucesso, atingir a sua independência profissional e financeira, largando a CLT e se tornando um empresário de comunicação visual através do método CVL. Continua acompanhando a gente para mais conteúdos como esse. E eu vou te mostrando como o método CVL vai te ajudar a alcançar resultados mais positivos.